Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e vamos falar sobre reforços. Hoje, pela parte da tarde, o Vasco fechou de fato a contratação do Marcelinho, um atacante que vem do Palmeiras. Ele estava no profissional da equipe paulista e vem para reforçar o gigante da colina, o primeiro reforço da era Lisca. A gente vai trazer mais detalhes, sobre essa contratação. Eu já trouxe um vídeo falando sobre ele ontem, mas a gente vai trazer mais novidades no vídeo de hoje. E, além disso, Hernanes e Vitor Luiz. Temos também novas notícias relacionadas a esses dois jogadores. Com relação ao Vitor Luiz, a assessoria do Vasco se posicionou se ele virá ou não ao Vasco da Gama, e o Hernanes ontem, em um programa esportivo, falou que vai definir a sua vida nessa semana e o seu futuro pode ser no Vasco da Gama. Então, temos muitas notícias no vídeo de hoje, muitas novidades além dessas. E é claro, se você está chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o seu sininho de notificação, deixe também o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você acha desse reforço, Hernanes do Vasco da Gama. Ele tem chance de reforçar o Vasco. E o que você espera? Acha uma boa contratação, uma ruim contratação? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo trazer todas as notícias, todas as novidades do nosso gigante da colina e começar falando aqui sobre essa semana muito importante e decisiva para o Vasco. Quarta-feira temos um jogo importantíssimo, um dos jogos mais importantes do ano, se não o jogo mais importante do ano, o jogo mais difícil que o Vasco terá sem dúvidas nenhuma nessa temporada, Enfrentará o São Paulo quarta-feira às 9h30 da noite no Morumbi. Um jogo que é das oitavas de final da Copa do Brasil, um jogo que vale milhões de reais, para mais de 5 milhões vale a classificação para essa partida. E é claro, o Lisca, o elenco, a comissão técnica, a diretoria, todo mundo muito focado, unido para que o Vasco consiga buscar essa classificação, que vai ser importantíssima. Uma classificação para as quartas de final traz sócio-torcedor, traz visibilidade, traz patrocínio, traz reforços e diversas outras coisas boas ao Vasco da Gama. Então, de fato, apesar do momento, apesar de estar disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro, o Vasco leva sim em consideração ganhar e passar do São Paulo nessas oitavas de final, porque vai ser um fator super favorável para esse restante de temporada. O elenco muito focado, muito unido. Na terça, todos já vão para São Paulo fazer ali o treinamento no CT do Almirante, depois viajam direto para a capital paulista e já ali se reúnem buscando a classificação contra o São Paulo, um jogo importantíssimo, e a semana com certeza será totalmente focada para essa partida. E além disso, também muitas outras novidades aconteceram hoje dentro do Vasco da Gama, se tratando de contratações. Primeiro eu quero falar sobre o Marcelinho, a contratação que está fechada. Hoje, pela parte da tarde, tivemos de fato a confirmação. Ontem eu já trouxe um vídeo falando sobre ele. Se você ainda não assistiu, corre lá, tá aparecendo um card aqui em cima para dar uma olhada. Trouxe muitos detalhes sobre essa contratação, mas hoje, de fato, ela deu, em definitivo. Marcelinho fechou com o Vasco da Gama. Para quem não sabe quem é o Marcelinho, ele é um atacante de 18 anos que vai ter o seu contrato sendo encerrado nessa sexta-feira, dia 30. Ele vai chegar ao Vasco da Gama sem nenhum custo e assinará um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama. Ele teve passagens pelo Atlético Goianiense e pelo Palmeiras. Pelo Atlético Goianiense ele jogou apenas pelo Sub-17 da equipe, porém pelo Palmeiras ele chegou a jogar até mesmo pelo profissional. É claro, Sub-20 e a equipe profissional por 5 ocasiões contra Atlético Mineiro e outros times também aqui do Campeonato Brasileiro desse ano e do ano passado. Ele chega inicialmente para reforçar o Sub-20 do Vasco da Gama, porém pela grande qualidade que tem, um atleta que já reforçou o profissional do Palmeiras, muito provavelmente não terá, em pouco tempo, chegará ao Sub-20, ao profissional também, aliás, do Vasco da Gama. Não durará muito tempo no Sub-20 do Gigante da Colina, um atleta de muita qualidade, que inclusive já atualizou o seu Instagram, colocando que atualmente é um jogador do Vasco da Gama, um reforço importantíssimo, o primeiro da era Lisca, porque ele chega para o Sub-20, mas pela qualidade que o atleta tem, provavelmente em pouco tempo estará reforçando a equipe profissional do Vasco da Gama. E com relação aos outros dois atletas, o Vitor Luiz e ao Hernanes. Primeiro, o Vitor Luiz.
Hoje, pela parte da manhã, eu trouxe um vídeo falando sobre essa possível contratação. O Vitor Luiz, que foi um lateral esquerdo que já jogou com o Lisca, né, em 2015 pelo Ceará. O Ceará, naquela ocasião, estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, com reais chances de cair para a Série C. E o Ceará conseguiu a contratação naquele período do Lisca e do Vitor Luiz. Um jogador e um treinador que foram fundamentais para fazer com que o Ceará saísse dessa zona da degola e conseguisse se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. E por conta de já terem trabalhado juntos, o Lisca teria pedido a contratação do Vitor Luiz. Porém, tivemos a notícia aí em contato com a direção de futebol do Vasco, o canal Atenção Vascaínos, para dar crédito, é claro, a fonte dessa reportagem entrou em contato com a direção de futebol do Vasco da Gama e confirmou que não há interesse, não houve contato e tampouco proposta pelo lateral Vitor Luiz, ex-lateral do Botafogo, que está atualmente vestindo as cores do Palmeiras. Inclusive, o staff do atleta, que é o seu próprio pai, confirmou que não sabe de onde surgiu essa especulação. Especulação essa que veio das páginas vascaíno.net e Barão News, uma página palmeirense, né, que cobre ali o dia a dia da equipe paulista. E também o seu staff confirmou que o Vitor Luiz tem sondagem de 2 clubes, porém eles não são do futebol brasileiro e sim de fora do Brasil. Vamos esperar, vamos aguardar. O Vitor Luiz, segundo notícias, não tem nenhum tipo de interesse do Vasco da Gama, não recebeu ainda também qualquer proposta, mas a gente sabe como o Pássaro vem trabalhando, como o Vasco vem trabalhando, já pode estar acontecendo sim algumas coisas embaixo dos panos e nós, torcedores vascaínos, não temos a fundo as notícias sobre esse assunto. Saiu essa notícia ontem, porém foi já desmentida hoje pela parte da manhã. E com relação ao Hernanes, o Hernanes é um atleta que rescindiu seu contrato nessa última sexta-feira com o São Paulo. Já está mais de uma semana, né, livre no mercado para assinar com outro clube. É um atleta de 36 anos, de muita qualidade, um jogador bom, que sabe jogar bola. Foi destaque em diversos outros clubes do futebol brasileiro, futebol mundial, como o próprio São Paulo, Internazionale, Juventus e diversos outros clubes também do futebol mundial. Um atleta de extrema qualidade, 36 anos, rescindiu o seu contrato com o São Paulo e estaria à procura de um novo destino, de um novo clube ainda na sua carreira. E o Vasco poderia ser esse destino. Ele que já falou, né, em diversas reportagens que foi um torcedor vascaíno na sua infância e poderia, quem sabe, reforçar o Gigante da Colina, pois além do Vasco, outros clubes também teriam feito propostas para ter o atleta nessa temporada de 2021. Temos notícias relacionadas ao atleta dizendo que o Vasco está sim no páreo para essa contratação e o nome do Hernanes é muito bem avaliado dentro do departamento de futebol do Cruz Maltino. E ontem ele deu uma entrevista coletiva falando sobre esse desejo de definir o futuro ainda nessa semana. Ele confirmou que quer continuar no Brasil, gostaria muito de continuar jogando no futebol brasileiro, de jogar no mínimo mais esse semestre aqui, né, no nosso país, no caso, né, e quem sabe o Vasco da Gama poderia até mesmo ser um destino. Ele confirmou que terminou o ciclo no São Paulo, mas não no futebol brasileiro, e disse ainda que é uma semana muito importante para ele, porque ele vai decidir a sua vida e se aparecer qualquer tipo de proposta e chegar a um acordo que ele entenda que é legal, dar uma sequência jogando e permanecendo no futebol brasileiro. Se isso não acontecer, ele verá as outras possibilidades, mas a sua prioridade é continuar aqui no Brasil. Então vamos aguardar. O Hernanes tem sim chance de permanecer no futebol brasileiro e principalmente vestir a camisa do Vasco nessa próxima temporada. Um atleta de muita qualidade, que sofreu 9 lesões nesses últimos anos, nesse período, né, do São Paulo, porém sabemos muito bem da qualidade que ele tem e com atualmente o meio campo de certa forma fraco que a gente tem, ele seria um reforço de peso. Mas deixa aí a sua opinião sobre o que você acha. Concorda com a chegada do Hernanes? Não concorda? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje. E agora, rapidamente, se tratando de Richarlison. Hoje, pela parte da manhã, uma grande notícia tomou conta principalmente do Twitter, se tornando ali um dos assuntos mais comentados do dia na rede social, que é o Richarlison. Há um tempinho atrás ele deu uma entrevista ao BTS, um programa do Desimpedidos, falando sobre ter uma família vascaína. O Richarlison, que é um cria do América Mineiro, porém se destacou muito jogando pelo Fluminense em 2017, 2018, e é claro, é considerado um ídolo por lá, não um ídolo com relação à história, mas pela qualidade que ele tinha, pelo talento que ele tinha e por ser uma das maiores vendas da história do tricolor, como é conhecido. Porém, hoje, pela parte da manhã, os vascaínos, né, que se encontram lá nas Olimpíadas, como Ricardo Graça, Lucão,
colocaram uma foto ao lado do Matheus Cunha, ao lado do Paulinho, ao lado do Douglas Luiz, e o que surpreendeu foi o Richarlison ter também não aparecido na foto, mas em determinado momento do vídeo aparecido com a camisa vascaína, ou seja, um cria aqui do Fluminense, não da base, mas um cria de fato que surgiu no Fluminense, apareceu no Fluminense, se convertendo ao Vasco da Gama e assumindo sendo vascaíno de coração. Então a vascaíno espalhados aí, né, por todo o canto do país, um grande destaque também sendo vascaíno de coração, que pegou os torcedores do Fluminense de surpresa nessa tarde de segunda-feira. E para encerrar o vídeo, falar sobre uma história de superação aqui sobre o Léo Jabbar. Deve sim ser dado crédito ao atleta que jogou muita bola, né, nesse último domingo, se destacou, aliás, nesse último sábado, né, contra o Guarani, se destacou demais, tá jogando muito, tá sendo importante, um dos melhores pontas do nosso elenco. Ele que, para vocês terem noção, não completava uma partida inteira, jogava os 90 minutos desde agosto de 2019, por conta de uma lesão grave, né, que ele teve no joelho. Ele temeu, inclusive, poder não voltar a andar apenas com os 22 anos e acabar se aposentando, para vocês terem noção da gravidade da lesão que o atleta sofreu, e que era para ser apenas uma cirurgia, né, naquele período, no ligamento colateral do joelho. Em 2019, né, resultou em sérias complicações e acabou fazendo com que ele temesse aí, como eu falei, se aposentar. Porém, voltou com tudo, foi o cara que ali levou a partida do Vasco nesse último sábado, foi extremamente decisivo, super bem, jogou muita bola, deu a volta por cima, e ele colocou uma foto no Instagram aí comemorando e falando que eles disseram que estava acabado. E aí, comemorando essa foto, essa reviravolta em sua carreira, um jogador que demonstra ser importantíssimo para o Vasco nesse restante de temporada e ainda vai dar muito caldo e muita alegria para nós, torcedores vascaínos. Então esperamos que o mesmo desempenho que ele teve nesse último sábado possa ter no restante dessa temporada e principalmente nesse jogo de quarta contra a equipe do São Paulo. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Deixe o seu like e também principalmente o seu comentário sobre o que você acha de Hernanes, Vitor Luiz, Marcelinho no Vasco. Deixe a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Esse foi o vídeo, um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas.